Olá pessoal, eu sou o William Malaco e esse é o podcast de negócios do Porto Ferreira Online. Hoje nós estamos aqui com o Henrique. O Henrique ele é da Servan. Nós vamos conhecer um pouquinho da história da Servan, um pouquinho da história do Henrique. E aqui nós queremos trazer inspirações para você que é empreendedor, para você que quer empreender, com muitas ideias e muitos insights dentro dessa nossa conversa. Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E nós queremos conhecer um pouquinho quem é o Henrique. Conta um pouco dessa sua história para nós estamos bem curiosos. Bom dia, William. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Eu estou na Servan já há algum tempo, né? Estou aposentado já, sempre fui comerciante em Porto Ferreira e também participei desde de 1982 da Servan, na parte diretiva da Servan. Hoje o senhor está como diretor? Eu sou hoje presidente. Presidente da Servan. Diretor-presidente. Maravilha. Do Conselho de Administração da Servan. E conta pra gente aí como é que começou essa história, quando que o senhor foi para a Servan, foi um convite, como que funciona isso? Bom, dando início, né, depois de algum tempo, eu percebi que o meu pai como ele era sitiante, ele foi também um dos fundadores da Servan, nos 105 cooperados que iniciaram a Servan, Henrique Rodrigues Ribaldo. A Servan começou por uma necessidade, então? Uma necessidade de levar energia elétrica ao homem do campo, que as concessionárias, na época, achavam que dava muito trabalho e pouco lucro. Que ano isso, senhor Henrique? Que ano que aconteceu 1964. 64. 5 de abril de 1964 é a data que foi a primeira reunião, consta do histórico lá, que foi a fundação da Servan. Então a Servan esse ano completa 61 anos. 61 anos, dia 5 de abril. Tá para chegar o aniversário aí já. Isso, está aí perto. A ideia primeira do pessoal era... tinha lamparinas a querosene, alguns lampiões, né? Naquele tempo quase não tinha gás, era lenha, né? Fogões e tudo mais. E eu lembro que quando eu ia no sítio, né? Nós ficávamos lá com a lamparina, e a lamparina tem uma coisa, quando ficava ligado muito, no dia seguinte você estava com o nariz todo preto, né? Do óleo diesel, do querosene. E isso aconteceu em 1964, quando iniciou o movimento para fundar uma cooperativa de eletrificação rural do Vale do Mogi, que passou a chamar então Servan. Não é do meu tempo de direção e tudo mais, mas como meu pai tinha o sítio e tudo mais, eu pude sentir. Presenciou essa transformação. Essa transformação. Senhor Henrique, e hoje a Servan ela continua na área rural? Ela tem um predomínio na área rural. Até uns 2 anos atrás era 50% do nosso faturamento era área rural e 50% urbano. Por que eu estou falando urbano? A Servan, ela passou o tempo dela e conseguiu vencer as etapas, as dificuldades que realmente tem uma empresa de ficar na lida. E ela conseguiu ficar até hoje, junto com mais outras cooperativas do estado de São Paulo. Nós somos em 16 cooperativas, somos muito unidos, as 16 cooperativas, através de uma federação, que isso aí implica em algumas necessidades, porque vira e mexe a gente tem algumas coisas para poder lidar com o governo, lidar com o poder concedente, que é a ANEEL. Então, o nosso... Se manter em pé não é fácil. Perfeitamente. Isso. Então, e aí o que aconteceu? Nessa época, a Servan continuou no mercado e a cidade expandiu. E pegou a Servan na parte rural. Onde era rural, acabou virando área urbana. Virando área urbana, inclusive aqui.
Entendi. O bairro aqui, o Santa Luzia, pertencia ao antigo sítio Pocinho, no qual também a minha família, em 1942, foi proprietária aqui também através de um tio, que era sócio dos outros do meu pai e do meu tio José. Também tinha essa parte aqui de sítio, né? Tinha Boa Vista, Fazenda Poção, eles eram fazendeiros, né? Então, a Servan, ela está no mercado. Hoje tem os bairros de Porto Ferreira, meio por meio, né? Mais ou menos 50% na parte rural e 50% na parte urbana. Na parte urbana. E, seu Henrique, hoje quantas pessoas estão envolvidas, né? Eu falo de colaboradores dentro da Servan. 38 funcionários diretos, mais alguns indiretos, com uma arrecadação de ICMS que beira 250 a 300 mil reais, dependendo da irrigação. Ainda hoje, antes de vir para cá, tinha lá a Fazenda Colorado, do leite, né? Do leite lá de Araras, esqueci o nome do leite. A Fazenda Colorado é grande em citricultura. Tá. Fazendo um aumento lá de carga de 1.000 e poucos quilowatts, passando para mais 400 quilowatts, com um projeto, 2 ou 3 anos, de 2.000 quilowatts. 2.000 kVA, que poderá ser a maior fazenda de citros, eu acho que no Brasil. Olha isso. Uma das maiores. Pertence ao Grupo Colorado. E essa fazenda fica onde? Aqui em Porto Ferreira? Fica, não, em Descalvado. Nós também somos Descalvado. Descalvado não foi iniciador da Servan. Foram 4 cidades, depois aumentou Aguaí e Descalvado. É bastante. Que hoje nós temos lá, a maioria dos cooperados em Descalvado. Descalvado. Uma linha que nós temos lá. Tem para o lado de lá do rio, que é Santa Rita, a fazenda do antigo Fábio Zucchi-Rodas, hoje é Maria Tereza Zucchi-Rodas, que também é de Laranja. Para o lado de cá, era antigamente do Roberto Bocaiúva, hoje é do pessoal da Colorado, né? É um grupo que tem aqui um leite famoso aí, eu não esqueci o nome dele aí. Mas enfim, é uma coisa que a gente tem que ver que nós estamos procurados. Então, tem uma estrutura boa, a Servan. E como é que funciona a produção dessa energia? Vocês compram isso de alguma concessionária e revendem isso? Nós comprávamos antigamente da concessionária local. Em 2018, nós entramos no Mercado Livre e compramos diretamente no Mercado Livre, num valor bem mais acessível. E então nós pudemos manter uma tarifa adequada dentro dos valores que os maiores têm, os maiores concessionárias têm. Entendi. E, seu Henrique, como é que vocês estão enxergando essa mudança? Eu acredito que a gente pode falar em mudança de mercado, né? Porque hoje as pessoas estão produzindo a sua própria energia, ou parte da sua energia, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Como é que é esse entendimento para vocês que são... vocês são concessionária, é isso? Nós somos, por ser cooperativa, é permissionária. Permissionária, chama. Foi colocado dentro das regras, né, da ANEEL, ou do Ministério de Minas e Energia, permissão para quem está entrando dentro de uma concessão que era concessão de um grupo, né, e nós já existíamos. Eles deixaram nós existir. Nós crescemos, tem cooperativa que hoje tem 2.000 pivôs de irrigação. Nossa, bastante coisa. Lá, Itaí.
Nós somos menorzinhos, né? Das cooperativas, nós somos das pequenas. Aham. Um faturamento normal, né? Uma empresa de 25 milhões por ano, é pouco. Mas assim mesmo, ela é uma empresa que a gente pode se dedicar à parte técnica, né? E as inovações que vem vindo aí. Mas traduzindo o que você falou, William, é uma das maiores mudanças que nós estamos vendo no mundo com relação à questão da parte energética. Além do problema da parte de meio ambiente, embora o Brasil tenha mais de 80% de parte ambiental correta, né? Uhum. Entre hidrelétrica, a eólica, a de sol, né? Uhum. Solar? Solar. Ainda assim, eu acho que nós estamos no caminho de uma ruptura das distribuições. Não sei quanto tempo vai demorar, porque foi aberto o mercado livre. Em 2026, qualquer consumidor pode escolher a pessoa que vai vender energia para ela. Isso já existia nos Estados Unidos. Lá tem vários fornecedores, não era só de um, igual nós tínhamos aqui, uma área fechada, que era uma poligonal, né? E nós fazíamos parte dessa poligonal. Nós temos uma área, a Servan tem uma área que é dela, inclusive aqui onde nós estamos, é a área da Servan. Uhum. Mais para cima também, alguns loteamentos e tudo mais da área da Servan. Ela tem 22 bairros em Porto Ferreira hoje, entre totalmente da Servan e parte da Servan e parte da Electro. Mas é uma ruptura daquilo que vem vindo na parte de tecnologia, né? A nossa solar. Hoje também ouvi alguma coisa sobre lixo, uma transformação dos dejetos lá do lixo se transformar num pó, esse pó se transformar, embora vai bater a parte de calor, né? Uhum. Vai afetar também o meio ambiente, para a parte de Aquecimento. Mas enfim, é uma coisa que eu não tenho como mensurar o que vai acontecer e quando vai acontecer essa ruptura total. Porque hoje existe uma dificuldade muito grande para as pessoas que são mais pobres, porque eles não têm condições de colocar solar. Mas quem tem a solar até o ano de 2023 não pagava imposto nenhum, não pagava nada. Agora parece que tem um jeito de pagar. É uma forma de ter energia na sua casa sem fazendo investimento, embora tenhamos também que ver que aquilo que é colocado em cima lá, as placas que são colocadas também vai ter um problema daqui a 20 anos. Onde é que vai colocar o que sobrar, que foi tirado, né? Porque precisa ser substituído, né? Com o tempo vai perdendo a sua capacidade de produção. Mas enfim, a dinâmica do mundo é muito importante para nós. Quando foi mensurado que o mundo não ia ter comida em 1800 e qualquer coisinha, que não ia ter comida para todo mundo, hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem comida por questões sociais, sim, questões de políticas. Mas não pela capacidade de produção. Capacidade de produção nós temos para suprir muito, muito, muito. Inclusive o Brasil. Sim. O Brasil. Eu me lembro que, sei lá, ano de 2007, por aí, eu participei de um congresso sobre cana-de-açúcar. Isso foi na Exalc, em Piracicaba. E lá eles falavam que já tinha quase tudo pronto para dobrar a capacidade de produção de um mesmo espaço de plantio, né? E a própria cana em si, ela iria dobrar sua capacidade de produção de açúcar e álcool e tudo mais. Então, realmente, a tecnologia ela vem para melhorar isso tudo.
E a gente, quando a gente fala de cana-de-açúcar, isso tudo tem a ver com energia, né? Perfeitamente. E a gente depende da energia. E eu acho que um dos diferenciais competitivos para qualquer negócio é você ter os seus custos muito bem apurados, né? E você ter redução das suas despesas. Então, uma vez que a gente pode produzir a nossa própria energia, acredito que isso vai ajudar a diminuir um custo que dependendo da empresa, é muito expressivo, em outras nem tanto, mas ajuda na sua redução. E também a gente tem um aumento do consumo da própria energia, né, ao longo dos anos. Imagino que quando a Servan, lá em 1964, iniciou, produzia muito menos energia do que hoje, ou vendia muito menos energia do que hoje, né? Acho que a palavra correta é vender menos, né? Porque hoje qualquer lugar que a gente vai tem ar-condicionado, tem várias lâmpadas. Se a gente pega um ambiente como esse aqui, há 60 anos atrás não tinha 1/3 da energia que a gente está utilizando nesse momento, né? Então é importante que isso aconteça. Mas vocês enxergam isso com bons olhos? Isso é uma coisa boa para o próprio negócio de vocês? No próprio negócio, eu não sei se vai tão bom, né? Porque nós precisaríamos ter a geração de energia, mas não podemos ter, como distribuidor, nós não podemos ter geração de energia. Teria que ter uma outra firma, outro CNPJ para poder gerar energia. Mas gerar energia também, hoje, o que vai acontecer? Quando a tecnologia vem aí e a hora que descobrirem um sistema que tenha uma bateria que possa aguentar um tempo aí numa casa, então não vai depender mais daquela distribuição normal que nós temos hoje, que a Electro tem hoje, a CPFL tem hoje, que seria a distribuição normal de energia. Porque hoje, mesmo que você tenha uma solar ou eólica não tem jeito de aqui, é mais no norte, nordeste e o sul. Não tem, você precisa de energia 24 horas por dia. Você não vai ter. Então tem que ter uma garantia melhor disso aí. Sempre vai existir alguém para poder garantir a energia dentro de uma casa que precisa hoje. Hoje você não faz mais nada que não tenha, né, eletricidade. Não, a gente ficou quando você fica uma hora sem energia, você fica quase maluco, falou né? de uma coisa aí, William, que a gente tem que ponderar, e nós somos paulistas em primeiro lugar, né? Ferreirense, paulista e Brasil. Nosso São Paulo é o maior produtor de cana que nós temos. Nosso governador Tarcísio, ele tem falado sempre, né? Que ele está apostando no hidrogênio. Hidrogênio está sendo estudado pelas universidades aí de São Paulo e é bastante promissor. Veja bem, da cana vai fazer o álcool, do álcool vai fazer o hidrogênio, né, para poder movimentar o que temos por aí. Então, não querendo fugir, porque nossa parte é venda de eletricidade, a energia elétrica, nós temos que pensar no futuro e ver como é que vai ser, como é que ele vai existir, quem vai comandar a parte elétrica, né, por parte de, não sei quanto tempo vai esse modelo, eu acredito que não há 10 anos. É mesmo. É muito rápido. Muito rápido. Mas o mercado está se preparando para isso? O mercado produtor e vendedor de energia elétrica está se preparando para isso? Eu acho que sim. Já existe hoje energia sobrando, a gente sabe já de alguns investimentos que foram feitos aí. E como foi avalizado pelo nosso governo, está recebendo subsídio sem operar. Já tem. Então, nós temos energia suficiente. O Brasil está indo muito bem na parte rural, a parte de indústrias. Nós não temos queixa também, nós temos indústria junto conosco lá e está dentro do que manda a empresa, uma boa administração, né? E vamos ver aí como é que fica as coisas. Não é tão fácil a gente
prever. Existem estudos aí de vários cientistas, de vários administração, parte administrativa, né? Falando sobre a questão que não chega, a gente não chega a vislumbrar a que ponto nós vamos chegar. Mas o senhor acredita que isso vai ser uma blindagem de mercado ou realmente terá que ser feito novas tecnologias? Eu falo blindagem de mercado porque, assim, eu imagino que existe um conglomerado de estrutura física, né, para produção, e também tem toda uma questão de um conglomerado de pessoas que envolve tudo isso, sem contar a arrecadação de impostos, que isso aí vai implicar diretamente, né, nas políticas públicas, né? Então, o que é que nós vamos nos próximos, esse ano vai ser muito importante para a gente ter algum conhecimento sobre aonde as guinadas que vão dar na parte elétrica, porque as concessões, elas têm 20, 30 anos, permissões também. Nós temos já um tempo, né? Não tem mais 30 anos, mas tem no mínimo 15 ou 20 anos ainda de permissões. Então, dentro desse aspecto, foi prometido para algum investidor, seja ele brasileiro ou espanhol, chinês ou americano, quem for, que vai ter tanto de... Então não pode mudar de uma hora para outra as regras, não tem como mudar. Mas eu acho que não vai demorar muito tempo, nós vamos saber pelo menos o caminho. Vai sempre existir essas linhas que nós temos hoje, postes, já podiam ser todas colocadas subterrâneas, né? Mas isso deve trazer um custo bem alto para poder fazer muito alto. Mais que dobra os valores. E isso aí vai fazer o quê? No couro sai a correr, né? Se tem um investimento muito alto, você vai ter que receber também aquilo que você propõe fazer dentro do modelo capitalista. Exatamente, tá? Tem que ser proporcional. Sem querer que o Estado tome conta das coisas, porque tem que ser o capitalismo mesmo, né? Eu apregoo, acho que as coisas boas, existe hoje o capitalismo, não pode ser o selvagem, né? Mas dentro das práticas, a China mesmo. A China saiu do marasmo dela por ter indústrias no mundo inteiro procurando a China para poder colocar lá dentro a sua indústria com valores baratos de pagamento de funcionário. Eu até alertei isso aí numa viagem que nós fizemos para a Itália, lá na Universidade de Roma, o professor lá falando sobre a China. Foi em 2019 isso aí, né? Eu falei, eu falei, professor, o senhor está falando sobre a China, o mercado chinês, que é muito, muito grande, isso aqui, eu concordo com o senhor. O senhor não acha que o mundo capitalista está se expondo muito com um governo que é capitalista na parte de empresas, mas ao mesmo tempo não tem abertura nenhuma, não é democrático. Oh, não, Rivaldo, não, isso aí. Aí eu falei para ele uma série de coisas lá, e ele quis me pegar, perguntando para mim do maior país do mundo que é cooperativista, para não falar de cooperativismo também, né? Eu falei, professor, o senhor está perguntando uma coisa, mas é uma pegadinha, né? Para ver se eu sei, né? Mas juro que não faz muito tempo que eu fiquei sabendo. Mas é os Estados Unidos, o maior país cooperativista do mundo. Ele olhou para mim e falou, o senhor acertou. Porque é difícil, né? Dentro do maior do capitalismo é os Estados Unidos. Inglaterra é pouco, mas... E o cooperativismo é pujante lá nos Estados Unidos. Dentro da parte operacional e venda de energia, distribuição de energia, os Estados Unidos é bom, é em primeiro lugar.
Então o mundo ainda está aprendendo ainda muito com os Estados Unidos. Mas o sul do Brasil ele tem um viés muito grande do cooperativismo, né? Maior que o estado de São Paulo. Muito forte, muito forte. Eu falo porque eu venho do sul, né, ali do Paraná, e a região ao qual eu nasci, morei por muitos anos, o cooperativismo e o associativismo também é muito forte. Muito importante. Por quê? Nós tivemos alguns povos que eram afeitos a isso aí, que migraram para esse lado, o alemão, o italiano e outros países ali. Não estou falando contra, porque eu sou descendente de português, espanhol, né, que nós somos aqui, mas realmente nós temos lá. Só que quando eu fui lá em 1999, fui para aprender um pouquinho sobre a questão de linhas elétricas e a pujança. Foi para onde isso aí? No Rio Grande do Sul. Ah, no Rio Grande do Sul. Ficamos lá uma semana visitando cooperativas, 1999. Eu tô há 43 anos na Servan, tá? Só colocando para você ter uma ideia. E nós vimos então que a coisa lá funcionava. Além de ter a energia elétrica, tinha muitas cooperativas que também tinha mercado, tinha venda disso e aquilo. No Paraná, tem lá um amigo, Pedro Teiner, que é lá do Paraná também, Paraná, Santa Catarina. Paraná é pequeno, de cooperativa. Mas o Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem mais cooperativas de eletrificação rural. E o que nós pudemos sentir é o seguinte, que nós estávamos na frente com relação à questão de linhas. Porque lá tinha muita linha monofásica. E a Servan abandonou desde 1985, que o presidente não era eu, era outro presidente, mas eu fazia parte do conselho. E nós tínhamos já o trabalho de linha A, B e C, a trifásica. Porque a monofásica, ela não tem a capacidade que tem o trifásico. Então, eles estão também, hoje, tivemos lá o problema, né? Nós ajudamos, fomos até premiados pela ajuda que nós fizemos para a Sertel, que é uma das principais cooperativas de potência instalada, numa cidade de Alemães. Você conhece lá, Teutônia? Teutônia não conheço. Nós passamos por lá nesse tempo aí. Pessoal maravilhoso também. A parte cooperativista, eu acho que a gente tem que abrir um espaço para isso aí. Eu participo também dentro do Estado de São Paulo, da OCESP, que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, que congrega todos os 7 ramos hoje. Eram 10 ramos. Aí foi simplificado para 7. A infraestrutura que eu pertenço, setor energia, também tem a parte habitacional, que foi juntado, né? Mas é muito importante a organização do cooperativismo no Brasil. Através da OCB, congrega 27 estados, né? Através das OCES, e eu pertenço à OCES, Organização dos Cooperativas Estaduais, aqui de São Paulo, como conselheiro diretor do ramo infraestrutura, que forma então a OCESP. Então a Servan está bem na parte de ter, já fazem 20 e poucos anos que eu estou lá, eu sou o conselheiro de mais tempo, são 22 anos dentro do conselho. Eu fui do conselho diretor, algum tempo do conselho fiscal, conselho diretor de novo. Hoje eu estou, o ano que vem é o último ano de mandato meu, dentro do conselho diretor. Mas a gente faz, as viagens que eu fiz foi por conta da OCESP, aprendendo dentro das universidades a parte administrativa, a parte de liderança. E agora nós tivemos, dia 13 ao dia 23, em Lisboa. Olha só. Ótimos professores da Universidade de Lisboa. Ótimos professores, foi muito bom. E assim a gente está fazendo a nossa parte aqui dentro do esquema, né? Além da parte da Servan, que felizmente está muito bem. Hoje nós temos 4.600 ligações.
Cooperados hoje nós estamos com 508 cooperados, tá? Dentro da parte rural e outras partes que nós temos aí. E o senhor está me contando também que, além de ser de todo esse tempo aí à frente, junto do Conselho Diretivo da Servan, o senhor também é empreendedor. O senhor foi comerciante e trabalhava em que área? Parte de bebidas. Bebidas. Nós tivemos aqui em Porto Ferreira um engarrafamento de aguardente. Depois. Por quanto tempo isso, Henrique? Foi de 1970 até, bem dizer assim, a caninha não, a caninha eu encerrei ela acho que em 1900 antes de chegar em 1990. E com distribuição de bebida normal, né, que a gente tinha, não tinha nem Brahma, nem na época Skol, nem Antártica, era livre, né? Uhum. Nós fomos até 2000. Nossa, bastante tempo. Aí em 2000 eu fechei a sociedade com o meu irmão e abri uma outra com um genro meu na época. Mas logo depois eu fui chamado, já que eu era presidente da Servan, eu fui chamado porque as coisas estavam indo, não estavam se encontrando, e nós fomos então ficar o dia inteiro lá na Servan. Isso trouxe um benefício para mim. Eu tive que largar eu passei para o meu filho a minha parte de bebida, que está até hoje. Ele junto com o Egeu, que nós temos uma amizade muito boa, entre todos, sem problema nenhum. E eu estou na Servan já era presidente, desde 92, quando morreu o presidente. Aí eu ia lá 2, 3 vezes por semana, assinar cheque, isso aqui. Depois eu passei, então, de 2000 para cá, a ficar... O tempo todo integral. O tempo integral na Servan. Desde 2000 até 2000 e agora. Faz parte do jogo. A Servan, graças a Deus, está bem. Tem bons funcionários, bons colaboradores. Tem hoje uma estabilidade muito boa. E vamos tocando, fazendo parte, todo parte de cooperativismo aqui de São Paulo, do Brasil. Conheço todo mundo, né? Maravilha, seu Henrique. Bom, vamos lá. A gente fala muito de negócio, a gente fala muito de empreendedorismo aqui. E o bate-papo foi muito interessante para a gente conhecer como é que funciona essa dinâmica e todos os negócios precisam de energia elétrica. Então, né, é muito importante entender um pouco desse futuro do mercado. Acho que o senhor conseguiu colocar isso muito bem para nós aqui, né? O que está para acontecer. Logicamente que não dá para ser 100% assertivo, mas um caminho está sendo trilhado. E sempre quando a gente faz esse nosso bate-papo, e sempre para encerrar, eu sempre faço 2 perguntas para o nosso colega que está aqui entrevistado. O que o senhor diria para as pessoas que querem empreender, né? E o que o senhor poderia dar de conselho para quem já é empreendedor, que quer crescer, quer continuar evoluindo ou quer perpetuar aí dentro dos seus negócios? Bom, para quem já está, o que tem que fazer é se refazer, porque o mundo hoje é outro. Com algumas capacidades, com alguns problemas e tudo mais, mas, no mesmo tempo, dá condições para todo mundo viver e não tem esse negócio de falar que vai atrapalhar um, atrapalhar outro, não. O mundo, o sol nasceu para todos. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Aquele que vai abrir deve fazer, deve planejar, muito bem planejado, para ver aquilo que ele vai poder ter de volta, né, para poder fazer a sua vida. Seu pé de meia, que nem fala o caipira. E eu acho que deve empreender. Não tem outra maneira a não ser empreendedorismo. Porque, veja bem, algumas profissões, se não mudarem o currículo, vai acabar
morrendo. Não vai ter necessidade delas mais. O que nós estamos dependendo hoje é do celular, do nosso computador e conhecimentos gerais, porque hoje o mundo, do outro lado do mundo, nós estamos sabendo o que está acontecendo lá. Se alguém deu uma respirada maior, nós estamos sabendo aqui hoje. Segundos. Em segundos. Então, a minha geração, ela não foi feita para ter essa quantidade de informações. Mas eu assimilo. Mesmo com a idade que eu tenho, eu assimilo muito bem, gosto do que a gente tem que fazer com relação ao progresso, né? E a tecnologia é importante para tudo. Estão falando agora com o 6G, pouca gente vai ficar, né, no mercado, né? Que, vai substituir. Mas eu acredito que, uma pergunta para você, se você fizer um empreendedorismo, vai montar alguma coisa, você vai querer fazer o quê? Vender alguma coisa? E para quem? Se você não tiver gente que vá consumir aquilo que você está pretendendo, o mundo vai ficar na mão de quem? Do Elon Musk? Não tem como, né? Vai ficar sozinho no mundo? Não dá. Não. A natureza humana vai ter que continuar. O mundo ser mundo. As famílias diminuíram seus filhos. Meu pai teve 8, eu tenho 3. E tem que ter a família, é imprescindível, a família para toda a sociedade. E a gente tocar. E focar, viu, William, no cooperativismo, porque o cooperativismo é um meio muito bom para poder vencer barreiras, que é a união e força do objetivo comum que você tem para aquilo ali. E foi o que aconteceu com a Servan. Quando nós pegamos a Servan em 1982, foi por uma questão de eu não gostei daquilo que eu precisava de uma energia mais forte, um trifásico, era monofásico, os motores monofásicos não são tão bons como o trifásico. Eu tinha recebido umas vacas, e eu tinha que tratar delas no meu sítio, e não tinha energia para poder girar o picador de cana. Foi quando eu procurei a Servan para poder aumentar a minha cota. E em 82, eu sou cooperado desde 1980. Em 82, então, eu participei do aumento de carga minha lá na Servan. Foi quando nós tivemos condições de poder tocar e cuidar das 13 vacas que eu tinha pego no negócio. Olha isso. No negócio. Foi isso que eu procurei a Servan. Aí na reclamação que eu fiz, alguém lembrou de mim numa eleição que tinha lá, que eu já era cooperado, e falou, vamos trazer o Henrique para cá. E me ligaram um dia, e eu fui lá, falei, e aí, o que vocês estão pretendendo? Ah, assim, assim, assim. Ah, você pode participar do Conselho Fiscal? Posso. Desde que seja coisa honesta, com viabilidade de poder se acertar, eu estou aqui. Eu estou até hoje. De 1982, nós fomos eleitos junto com o presidente da época, era o Francisco Miquelã. Tá? E estamos trabalhando no cooperativismo até hoje e não deixando também de participar, na época, né, na parte também da empresa empresarial. Mas isso que o senhor falou, o cooperativismo e o associativismo, eu também sou muito defensor desse pensamento. Muito bem. Porque as pessoas pensam o seguinte, vamos lá, se a gente tem uma cooperativa, por exemplo, de bares e restaurantes na cidade, as pessoas, se elas se entenderem enquanto concorrentes, o mercado ele fica... ele perde muito com isso. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma cooperativa, uma associação de bares e restaurantes, onde os donos se reúnem. E eles querem melhorar a sua capacitação dos seus colaboradores, melhorar os seus cardápios, ou fazer uma cooperativa de compra, enfim, uma série de coisas que pode acontecer dentro de um sistema como esse. Você melhora a sua prestação de serviço.
você melhora para os seus funcionários, você melhora para as pessoas que estão consumindo o seu produto e automaticamente você começa a melhorar a sua cidade. Né? Por isso que eu sou bem defensor muito dessa ideia do cooperativismo, do associativismo. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem como isso. Eles entendem que nós vamos colocar pessoas que são concorrentes na mesma mesa e tentar fazer eles se entenderem, quando não tem nada a ver uma coisa com outra. Se o teu segmento ele se entende, junta-se esse segmento e vamos prestar um serviço melhor, você acaba atraindo dinheiro de fora. Né? Dinheiro de fora, porque se eu tenho uma associação... Porque vamos pensar assim, ó, Porto Ferreira, né? Rico em água, tem a parte cerâmica, tem bares, restaurantes. Pode se tornar uma cidade de referência turística? Pode, muita coisa precisa acontecer. Mas será turística? Mas será que se juntasse aí todo esse aglomerado de pessoas que precisam estar envolvidas nisso, criando uma associação ou criando uma cooperativa, isso não pode ser realizado? Claro. Não tenho dúvida que isso pode acontecer. Porque são várias pessoas querendo a mesma coisa, né, com os mesmos objetivos. Então, o que o senhor falou, para mim, foi extremamente assertivo aí. Que realmente a gente tem que apostar muito nisso. Eu acho que o caminho... Nós temos aqui a Rua do Comércio, nossa. Eu participei, no tempo do Dr. Maurício, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Participei também de outras comissões e tudo mais. E a ideia era o turismo com o Rio Mogi Guaçu, né? Nós somos cercados de águas. Exatamente. Rico em água. Nós somos ricos em água. Santa Rosa, Córrego do Sapé, o Rio Mogi. E o que nós temos aí? Temos aí a nossa mata, né? O mato. E outras coisas mais. E parte turística era poder fazer alguma escola para as pessoas atenderem bem dentro. O desenvolvimento de pessoas é muito importante. Porque tem 1,5 km, 2 km de lojas que vão precisar do quê? Da venda. Alguém vai ter que fabricar, ou os artigos vão vender lá. Vem gente do Brasil, eu escuto falar, William, do Brasil inteiro nessa Rua do Comércio aí. Às vezes nós estamos perdendo um tempo, né? Fala que é o maior shopping céu aberto, né? E realmente Porto Ferreira, hoje, é uma cidade, ela é bastante comercial. Isso é bom para todo mundo. Claro, com certeza. Para todo mundo. Eu vejo assim, ó, eu sempre fico pensando, nós estamos na beira, né? Como diz o caipira, na beira, né? Na beira da Anhanguera, né? Que é uma das principais rodovias aí que liga o estado de São Paulo a outros estados também. Liga ao Porto Santos, né? A gente consegue Perfeito, né? Passa tudo por aí. Tudo por aqui. Então, como que a gente pode aproveitar isso? Então, acho que é um recado que fica aqui nesse nosso bate-papo para todos os empresários, as pessoas que querem empreender, para ter um maior envolvimento entre as pessoas, se juntarem, formarem associações e cooperativas, que todo mundo possa contribuir para esse desenvolvimento, que não é só para o bem pessoal, mas é um bem comum, né? Comum. Para todos, comum. E para um desenvolvimento regional, que eu acho que isso é muito importante. Você percebeu uma coisa, a cooperativismo é uma socialização. Sim. E ela é uma socialização que você pega o que você tem, o pouco que você tem, junta com mais, para formar alguma coisa para poder você viver. O pessoal que está naquela... viver, fazer a vida e cumprir com o destino que Deus nos deu. Exatamente. Que é o dom da vida, né? Exatamente. É isso aí, muito importante. E eu acho que Porto Ferreira está no caminho certo. Tem aí o novo prefeito agora em Porto Ferreira, o André, que já foi prefeito. Ele foi muito bem, teve alguns probleminha na época aí, mas isso é outro caso. E está muito bem escudado, com um pessoal bom perto dele, e que Deus ajude Porto Ferreira e que a gente mantenha aqui. A verdade é a seguinte, Porto Ferreira era muito pequena, perto de Pirassununga, perto de Escalvado, perto de... Hoje ela está pujante. Hoje o comércio aqui é uma coisa fantástica, eu saio, eu fico muito bem de ver a quantidade que nós temos de movimento em Porto Ferreira. Nosso movimento de trânsito é fora do comum. As pessoas têm carro. Hoje eu acho que Porto Ferreira, se for fazer uma análise, uma estatística, eu acho que a renda per capita deve ter melhorado muito. Porque
A verdade é o seguinte, vamos falar também dos colaboradores. Os grandes o empresário e tudo mais tem que ver que as pessoas vivem em função do dinheiro. Sim. E participando como funcionário da empresa que a pessoa tem, ele tem que ganhar o suficiente. Bem. Ganhar bem para poder fazer valer aquilo que a gente precisa. Vender a mercadoria. Sim. Porque ele faz parte da engrenagem de consumo. O consumo. O consumo é o que consumo. faz Se não tudo tiver, girar, né? é o que eu falei. Se ficar só o Elon Musk e o Putin no mundo, o Trump, são 3 pessoas e o resto para poder Não, e a gente está falando produzir. isso do universo pequeno, né, que é Porto Ferreira, considerando as cidades que existem no estado de São Paulo. Quando a gente expande isso para o Brasil, o tamanho que é o Brasil é a capacidade que a gente tem, né? Mas nós somos na verdade, subaproveitados, né? Um país subaproveitado. Porque nós temos muito recurso. Desde energia a parte água. agrícola. A parte agrícola, eu gostei do que o Lázaro falou. O Brasil está... Se o Brasil quiser, ele comanda o mundo. Porque quem produz comida, os Estados Unidos usou muito o que ele produzia lá e produz muito bem até hoje, né? Acho que é o primeiro do mundo, para mandar no mundo, quer dizer, para fazer as políticas, às vezes até de agressividade que ele fazia. Sim. Mas, em si, eu acho que o capitalismo ainda é o melhor modo de vida de todo mundo. E a gente está no cooperativismo já há 43 anos. E eu gostaria de melhorar um pouquinho Porto Ferreira, melhorar o São Paulo, o Brasil. Temos hoje um governador que é bem para frente no seu tempo, Tarcísio, que Deus ajude ele. Algumas falhas no governo federal, mas isso é devido ao gigantismo que é o Brasil. É muito grande. Mas, enfim, o que nós precisamos aqui para a nossa cidade, William, é pessoas igual a você, trazendo aqui o Sérgio, e que todo mundo ganhe o seu pão. A ideia, senhor Henrique, desse projeto é a gente incentivar mais pessoas. Esse projeto ele traz dentro da nossa vontade, que é eu, o Sérgio, a Irene, né? O Sérgio da Div Propaganda, a Irene do Porto Ferreira Online. Quando a gente colocou esse projeto na mesa, né? Eu trouxe essa ideia para o Sérgio primeiro. O Sérgio, vamos agregar com pessoas. A Irene é uma pessoa fantástica, gosto muito dela também. E tendo o Porto Ferreira Online como nosso canal de comunicação, né? Para levar essa informação, sempre foi um veículo de comunicação importante para a cidade e para a região. Mas a ideia é essa, é a gente trazer pessoas boas aqui para esse nosso bate-papo, pessoas que tenham visão de negócio e pessoas que queiram fazer a diferença, né? Para Porto Ferreira e para a região, ou para o estado de São Paulo, ou para o Brasil. Então, esses convidados que nós temos aqui são pessoas que realmente a gente tem esse respeito e sabe que trazendo para a mesa vai agregar muito valor, vai trazer conhecimento, vai trazer ideias e vai encorajar as pessoas a fazerem diferente. Porque é isso que eu acho que, é igual o senhor falou, o mercado ele é extremamente rápido nos seus acontecimentos, seja ele para tecnologia, inovações, novos tipos de consumo. E aí, se a gente partir para a parte pública, seria, né, para todas as regras novas que acaba acontecendo, seja tributária, enfim, tudo que envolve aí, que a gente ainda depende do poder público, mas essa junção, essa ideia de trazer pessoas que queiram fazer a diferença, eu acho que isso é o mais importante. Eu tenho uma ponderação de fazer. Nós fomos uma palestra do Dado Schneider, e ele falou sobre as questões hoje, as diferenças que nós estamos tendo de rapidez das nossas gerações em fazer cada parte que demorava mais, agora está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, também ele alertou sobre a questão das crianças. Da gente que é empresário, gente que está em alguma coisa igual a vocês,
as crianças das escolas, elas não estão tendo o necessário cuidado com relação de direcionar as pessoas. Nós estamos aí com uma geração quase que perdida, sem alento para nada. E nós precisamos. Então, o ano passado eu fui visitar algumas ETEC, algumas coisas, fui numa escola e outra, porque há tempos atrás a Servan foi mencionada numa classe, o professor me chamou e nós fomos lá apresentar a Servan. No Washington Luiz, apresentamos, falei, é o caminho. Aí a gente vai nas nossas peregrinações por aí para aprender alguma coisa e abrir um pouco mais a mente da gente, fala sobre a questão da criança. Eu acho que é muito importante, porque é o futuro. Se não tem criança, não tem futuro. Não tem a humanidade. Vai ter que ter as crianças têm que ter a mesma opção, a mesma vontade de viver que nós tivemos, que nós chegamos até aqui. Eu, você, o Sérgio. É muito importante a gente jogar a todas as nossas fichas das crianças. Então, o ano passado eu falei, no Dia das Crianças eu vou fazer um evento. Fizemos um evento, eu falei para o conselho, eu falei, eu vou precisar gastar alguma coisa, nós precisamos mudar um pouquinho os paradigmas da Servan, tem alguns problemas de piques de energia, isso e aquilo. A Servan tem que se apresentar a mais positiva possível. O que nós fizemos? Pegamos uma empresa de marketing que está nos assessorando e eu fui nos bairros que nós temos. Onde vocês atendem? Onde nós atendemos. Dentro da escola levar alguma coisa para as crianças. E levar o quê? Às vezes um brinquedinho, às vezes um doce e tudo mais, para conhecer a Servan. Porque falam que, eu acho que a história, né, que o exemplo arrasta as pessoas, né? Arrasta as pessoas. Então tem que ver a parte de honestidade, a parte de você, pujante, você está aí florescendo, é o caso aqui, nós temos aqui a maior indústria da América Latina de vidros, que é a Vidro Porto, começou pequenininha com o meu primo lá, Antônio Lázaro, no Japão, e hoje hoje está aí na mão dos espanhóis, né? E que Deus ajude, que seja o que for. É abertura mesmo de mercado, e não vai se levar, não, porque não é mais de fulano, não, é muito dinâmico, é muito dinâmico. O cooperativismo em si é uma dinâmica também, e é um jeito da gente poder, e além da democracia que tem dentro do cooperativismo. Eu fazem 43 anos que eu estou no cooperativismo, 33 anos como presidente da Servan, tá? Sempre buscando parceiros novos para pertencer ao Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, dentro das premissas que fazem. Perto de mim, ou fica gente igual a mim, ou melhor, perfeito. Pior não, na parte do que penso sobre as condições morais que uma pessoa deve ter. Eu sou muito rígido nisso aí. Tem que ser honesto, tem que saber, e nada de fazer coisa errada. Não que a gente não erre também, né? Porque ninguém é Cristo, né? Exatamente. Mas, enfim, eu acho que nós estamos no caminho certo. Então, parabéns vocês aí da DIB. Quando a Irene falou para mim, foi a semana passada, foi a semana, não me lembro agora. Eu falei, não. Não, foi a semana passada. Eu falei, Irene, eu vou dar a resposta para você segunda-feira, porque tem algumas coisas que eu tenho que fazer. Reunião, eu tenho uma coisa e outra, tenho reunião ontem no conselho, são 8 pessoas mais comigo. A gente divide todas as questões maiores e menores e as coisas que eu tenho que fazer para pedir, além deles aceitarem, né, o que eu peço, dentro daquilo que nós estamos fazendo. Eu tenho acertado porque eles me mantêm no cargo e eu tenho acertado então. Mas eu sou muito democrático, eu não faço as coisas na minha cabeça. Discuto com você, discuto com ele e mais outros funcionários. Eu gosto muito de interagir com eles. É importante ter a visão de outras pessoas. Claro, claro. Porque ninguém é
Exatamente. É isso aí. Henrique, quero agradecer imensamente essa oportunidade de conhecer um pouco sobre a Servan, um pouco sobre a sua história, trazer palavras inspiradoras aqui, que eu tenho certeza que muita gente que vai nos assistir vai tirar muita coisa bacana disso aqui e vai levar para a sua vida. Então, obrigado por dividir toda essa experiência com a gente e também desejo muito sucesso para vocês da Servan e que continuem assim, firmes e fortes no cooperativismo. Obrigado. Eu agradeço a participação aqui, uma oportunidade boa para a gente falar sobre cooperativismo, falar sobre a Servan e falar sobre as questões que a gente acha que o mundo tem que ir. Nós podemos continuar vivendo e ter. Sempre com Deus no coração e a família também tem que ter, né? Com certeza. E para vocês que nos assistiram até agora, faço o convite, nos siga aí nas redes sociais. Nós temos aí o Porto Ferreira Online, que vai trazer notícias de Porto Ferreira e região, e também a nossa página no Instagram do Podcast de Negócio e também a nossa página no YouTube. Quase me fugiu aqui. A nossa página também no YouTube. Então fica o convite para vocês, nos sigam aí, vejam todos os episódios, eu tenho certeza que vocês vão agregar muito aí para o conhecimento de vocês. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui.